do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia, esse canal que é bênção pura sem mistura. Que maravilha ter você conosco. Você já sabe, aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas, desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Então, por favor, já compartilhe o nosso vídeo aí com o seu grupo de amigos da igreja, com a sua família, com seus amigos. Nos ajuda, crente, em nome de Jesus. E não esquece, não, deixa o seu like, deixa aí o seu joinha. Faz um comentário aqui pra gente e se inscreve no nosso canal. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Estamos aqui para a nossa pré-aula de primários do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema, a lição de número 10 tem como tema Coragem e Fé à Prova de Fogo. Então, lição de número 10, Coragem e Fé à Prova de Fogo. É sobre isso que os nossos primários vão estar estudando. Para você planejar a sua aula, tenha em mente qual é o objetivo desta lição, que é que as crianças compreendam que nunca podemos negar a nossa fé em Deus. Tia Neia, e será que as nossas crianças são tentadas a negar a fé em Deus? Crianças ainda primários? São sim, e é sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Então já fica aqui com a gente e deixa seu comentário. Pega aí papel e caneta que tem muita coisa aqui para você anotar, tá bem? Vamos começar aí com a nossa sugestão de acolhimento. Você pode já no momento do acolhimento, na chegada das crianças, distribuir para eles um pedacinho de papel com o desenho de uma chama. Você pode também fazer aí o desenho de uma chama com o EVA para distribuir para os seus alunos. Vou deixar aqui o modelinho, ó. Pode ser algo simples, você pode colar uma bala atrás, tá? E aí entregar logo no início da aula essa imagem de uma chama para eles, já que nós vamos falar sobre fogo. Isso tudo conecta os seus alunos à lição a ser estudada na aula de hoje. Aproveita logo na chegada e pergunta para eles: vocês têm medo de fogo? Já se queimaram alguma vez? Ouça as respostas dele, mas não fala nada não, tá? Por enquanto é só para deixá-los na curiosidade sobre a sua aula. Em seguida que você tiver feito esse acolhimento, faça a oração. Pergunta para eles se eles têm um motivo de oração especial ou se eles têm algo a agradecer, a testemunhar. E em seguida você pode pedir para um dos seus alunos estarem fazendo essa oração inicial do jeitinho deles. Faça também a chamada e para esse momento quero sugerir que você possa pedir aos alunos que estão presentes para responder com muita alegria e muita animação: eu tenho fé em Deus. E aqueles que estão ausentes, eles vão estar respondendo: da fé, Senhor. Pesa para falar com alegria. Vai ser maravilhoso. Deixa aqui nos comentários, você gosta de usar essa sugestão aí na sua sala de aula? Dá certo? Os alunos gostam? Eu amo quando vocês participam e interagem aqui comigo. É muito importante, tá? Em seguida, faça o momento da oferta. Reforce para eles sobre a importância de nós ofertarmos. Lembrar de pedir aí a oferta ao papai e à mamãe. Pegar aquele dinheirinho da mesada, aquele dinheirinho do lanche. Guarda um pouquinho, traz para ofertar na casa do Senhor Jesus, como gratidão por tudo que Deus tem feito e tem dado a cada um. Faça a apresentação do tema. Aproveite a apresentação do tema para criar curiosidade em seus alunos, para despertar o interesse e para também fazer um diagnóstico do que é que os alunos já sabem sobre a história e o que é que eles pensam sobre as aplicações práticas que é feito ou que será feito através desse conteúdo, através dessa história bíblica. Você pode perguntar para eles, por exemplo, quem aqui já viu uma estátua muito grande? Vocês já foram na casa da vovó, do vovô, na casa de um vizinho, na casa de um parente que tem uma estátua? O que é uma estátua? Aí, de repente, você pode fazer referência, não sei se no seu município tem, mas tem muitos municípios que na Praça Matriz tem uma estátua do Cristo, tem a estátua de um santo. Então, vocês já viram algo desse tipo? Quem aqui já foi no Rio de Janeiro? Quem já viu passando na televisão a imagem do Cristo Redentor? Então, isso aí são tudo estátuas. E você pode fazer referência para poder conectar aí o assunto ao dia a dia das crianças. Então, pergunta para elas como é que ela era.
As pessoas paravam para tirar foto. Pergunta para eles aqui também. Quem aqui já fez alguma coisa porque viu todo mundo fazendo? Por exemplo, viu todo mundo tirando foto na estátua e foi tirar foto também. Viu todo mundo fazendo alguma coisa e foi fazer. Por exemplo, viu todo mundo indo numa direção e foi naquela direção também porque todo mundo estava indo. Quem aqui já fez? Quem aqui já aconteceu de fazer a coisa certa, ou seja, ir em direção contrária do que todo mundo estava fazendo? Os coleguinhas da escola estavam tudo zoando da cara de um amigo, fazendo bullying, e você decidiu não fazer. Já aconteceu isso? Vamos aprender na aula de hoje sobre 3 amigos que tiveram coragem de mostrar a fé em Deus diante de muita gente que não estava acreditando. Então, mesmo em uma situação muito difícil, uma situação que eles estavam correndo risco de vida, eles determinaram não negar a Deus, não negar sua fé e continuaram fazendo a vontade de Deus. Então, o título da nossa lição é Coragem e Fé à Prova de Fogo. Por que a prova de fogo? O que o fogo tem a ver com isso? Vamos saber na nossa história. E essa história está lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Escolha alguns versículos, os versículos-chave, para fazer a leitura aí com seus alunos. Mas você, tio, já sabe, precisa fazer a leitura completa. Após você fazer a leitura base, faça também o momento do memorizando, que está lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 e o 3. São versículos bem conhecidos. Nós vamos trabalhar aí na memorização com os nossos alunos. Fala assim os versículos. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E para memorizar esse versículo, você pode espalhar pela sala de aula fitas vermelhas ou tecidos vermelhos, amarelo, né? Para poder simbolizar um caminho de fogo, com espaço suficiente para que as crianças possam estar atravessando. Então, uma por uma, as crianças vão atravessar esse caminho do fogo, representado pelas fitas vermelhas ou pelos papéis vermelhos e amarelos, pelos tecidos, simbolizando o fogo. E eles vão estar, enquanto eles atravessam, eles vão estar repetindo o versículo e você vai estar auxiliando. De repente, você pode colocar escrito no quadro e eles vão atravessar, fazer essa prática de atravessar pelo meio do fogo e vai estar recitando esse versículo. Quanto mais eles forem atravessando e repetindo, inclusive você pode pedir que a turma toda possa repetir junto, e não só a pessoa que está atravessando, eles vão estar memorizando e vão estar aí também aprendendo de uma forma prática que aquele povo passou pelo meio do fogo, mas não aconteceu nada, porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, estava com eles, dando livramento. E quanto mais eles repetirem, melhor eles vão estar memorizando isso. Explique que esse sentido é simbólico. Hoje em dia, na vida da gente, esse sentido é simbólico. É claro que nós não vamos atravessar pelo meio do fogo. Geralmente não acontece esse tipo de situação em nossa vida. Porém, quando a Bíblia vai dizer aqui que quando passar pelo meio do fogo, nós vamos estar recebendo o livramento, está querendo dizer que quando nós passarmos por situações difíceis, de desafio, situações que podem nos machucar, situação de injustiça, situação de problema, e aí você pode citar para eles alguns exemplos, ou pedir que eles citem alguns exemplos e complementar. O que é uma situação difícil para você? O que é um problema para você? O que é que te deixa com medo? O que é que te deixa triste? Isso aí simboliza passar pelo meio do fogo. Então, nessas situações difíceis que nós passamos, que todos nós podemos passar, o Senhor Jesus, Ele está conosco. Então, a grande diferença é que quando nós passamos por essas situações com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, nós saímos da situação ainda mais fortes. Nós saímos ilesos, sem danos. Nós saímos mais do que vencedores, porque Deus, Ele está
conosco. E após esse momento do memorizando, faça também aí o momento do louvor. Mas antes de eu te dar a sugestão do louvor e tu já pega aí papel e caneta para anotar, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal e receber todo o nosso suporte. Eu sei que eu falando aqui para você, por mais que você anote, um detalhe ou outro dessas sugestões você pode perder. Mas, sendo membro VIP, você vai receber aqui nosso plano de aula todo digitado e uma série de outros materiais que vai te ajudar e muito na sua ministração da aula e também você como professor, tá bom? Então, se você tem interesse, assiste esse vídeo aí que você vai entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. E como assinar é muito simples. Você pode entrar aqui no primeiro comentário fixado, tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo no WhatsApp, onde nós vamos ter o maior prazer em te atender, tirar todas as suas dúvidas. E claro, fazer aí a sua assinatura para você participar do nosso grupo de membros VIPs lá no WhatsApp. É bênção pura, um valor muito acessível, é apenas a Coca-Cola do mês. Então vem fazer parte conosco. Em nome de Jesus. Você que já é membro, aquele grande abraço. Muito obrigado. Como é bom ter você conosco. Vamos lá dando seguimento com a nossa sugestão de louvores. Anota aí. Sadraque, Mesaque e Abednego, de Cristina Mel. A Fornalha, de Tralalá Kids. E Sadraque, Mesaque e Abednego, na Fornalha, de Canção e Alegria. São louvores que tem tudo a ver com esse tema. E vai aí conectar ainda mais o aprendizado dos seus alunos, vai conectar o tema com o momento do louvor. Após o momento do louvor, faça o momento da dinâmica. Já deixa aqui nos comentários se você gosta da dinâmica, se os seus alunos gostam, como foi a última dinâmica que você aplicou aqui, sugerida por nós. Deixa aqui nos comentários. É tão importante para nós o feedback de vocês, nos motiva a continuar trazendo essa sugestão. Então, tá te ajudando essa aula? Deixa um comentário aqui, conta pra gente, fala como você modificou alguma sugestão nossa, como foi útil, qual foi a reação das crianças. Deixa aqui nos comentários que pra gente faz muita diferença. Então, a dinâmica é obedeço ou desobedeço. A sugestão de hoje é você fazer essa dinâmica baseada, parecida, semelhante com aquela brincadeira de morto e vivo. Então, você vai colocar os alunos em fila e vai explicar para eles que todas as vezes que você falar algo que é uma situação de obediência, eles devem ficar de pé. E quando é uma situação de desobediência, uma situação que eles não devem fazer, eles devem ficar sentados. Como é na brincadeira de morto e vivo. Então, anota aí as frases que você pode estar falando, ou seja, os comandos que vocês podem estar falando. Situações que agradam a Deus, então são situações que eles obedecem e eles vão ficar de pé. E situação que são de desobediência, que desagradam a Deus, e nesse caso eles devem ficar sentados. Você deve fazer intercalando, tá? Como de morto e vivo. Fala 2 de obediência, 1 de desobediência, 2 de desobediências, 1 de obediência, para que possa confundir. No que os alunos forem se confundindo e ficando em pé em uma situação que na verdade é de desobediência, aí eles vão saindo da brincadeira e quem ficar por último, você pode de repente até dar um prêmio, dar os parabéns, fazer aquela festa que as crianças gostam muito, tá? Anota aí então os exemplos que é de agradar a Deus, ajudar um amigo que tá triste, dividir o lanche com um colega, obedecer os pais, falar a verdade, ler a Bíblia, orar. Então, você vai dar esses comandos, eles devem ficar de pé. Os comandos que eles devem sentar são comandos que desagradam a Deus. Por exemplo, mentir, falar palavrão, bater em um colega, pegar algo que não é seu, ser egoísta. Você vai dando esses exemplos aí. Então, você precisa já ter esses exemplos em sua mente, de forma clara,
para poder, no momento, você falar rapidinho e aí eles vão ter que ficar em pé ou sentar e vai ser muito bacana essa brincadeira. Deixa aqui nos comentários se você gostou da sugestão, dessa adaptação e se você vai fazer aí na sua sala de aula. Aproveite para frisar para eles que nós devemos estar obedecendo a palavra de Deus. Devemos fazer aquilo que agrada a Deus. E, inclusive, é sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Sobre 3 amigos que decidiram obedecer. Fazer a vontade de Deus. Mesmo que as outras pessoas estivessem fazendo o que não era da vontade de Deus, mas eles decidiram fazer a vontade de Deus. Então, para você criar um ambiente para contar essa história, você pode aí estar fazendo um ambiente que remete à Babilônia. Você pode colocar imagens de construções antigas, objetos dourados, espalhar pela sala, levar cartazes com imagens da história, com imagens da Babilônia, para que eles possam aí se sentir dentro deste cenário. Aproveite também e leve um modelo da estátua de ouro. Você pode fazer de diversas formas. Você pode levar apenas uma imagem, um cartaz, em um tamanho grande de preferência. Você pode pegar um boneco em um tamanho grande, pintar ele de dourado, tá? Tinta spray dourado, pinta ele todo de dourado e leva. Então, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer com EVA, fica aí a seu critério, mas leve para poder eles terem noção do que foi feito, de como é a história. Isso cria uma conexão visual. Apresente para eles também os personagens principais, que você pode levar através de bonecos, você pode levar através de fantoches, você pode levar o visual colado em palitos de picolé, mas é importante que você leve algo visual. E você leva também tecidos vermelhos e amarelos para poder simular a fornalha ardente. Isso tudo aí ajuda os seus alunos a aprenderem a atenção na sua história. Comece contando sobre o poder do rei Nabucodonosor e a sua ordem para que todos pudessem adorar a estátua de ouro. Então, conte para eles que Nabucodonosor era um rei muito poderoso e que muito egoísta, que queria toda a honra e toda a glória para ele, e ele fez aí uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, e você pode trazer à memória também, como eu falei lá no início, algum tipo de estátua que tem aí como um item turístico da sua cidade, ou então de algum lugar perto aí que os seus alunos conhecem, ou então as estátuas que as pessoas têm nas suas casas. Então, fale para eles que era uma estátua, mas era uma estátua com a imagem, tá, do rei Nabucodonosor. E ele obrigou que todo mundo deveria se curvar e adorar aquela estátua de ouro. Você pode usar uma voz imponente para simbolizar o rei falando isso, né? Todos vão ter que adorar a minha estátua de ouro. Quem não adorar vai morrer. Após você falar sobre essa parte da estátua, contar sobre essa parte da estátua, pergunte para os seus alunos. E aí, pode-se adorar a uma estátua? Pode-se adorar a qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus? Deixe seus primários participarem e responderem. Comente com eles, explique para eles que às vezes as pessoas nos pedem para fazer coisas, tá, que não agradam a Deus. Assim como o rei pediu para aquele povo fazer algo que não agradava a Deus, e dentro desses povos estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Na nossa vida, acontecem situações que tem pessoas, que muitas vezes pessoas que têm até autoridade, como o diretor da escola, como o professor da escola, como até um parente, um familiar, nos pede para fazer alguma coisa que a gente sabe que não agrada a Deus. E nós precisamos ter temor a Deus, nós precisamos conhecer o que Deus gosta e o que Deus não gosta, para poder não estar obedecendo essas ordens, para fazer coisas que não agradam a Deus. Então, nós precisamos escolher sempre fazer a vontade de Deus, como os amigos de Daniel escolheu, que esses amigos de Daniel, mais uma vez repito, Sadraque, Mesaque
e Abednego. Conte para eles com firmeza que eles, né, esses 3 jovens, eles não negaram a sua fé em Deus, eles não desobedeceram, mesmo com medo do que podia acontecer, porque o rei tinha feito ameaças, o rei era muito poderoso, o rei era muito mau, mas eles sabiam que Deus ia ficar triste com essa atitude e eles decidiram não obedecer à ordem do rei. Então, nessa parte da história, você pode pedir a participação dos alunos para dramatizarem um momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego decidem firmemente obedecer a Deus, não obedecer à ordem, né, do rei. E eles falam com muita firmeza: não vamos adorar a estátua. Nosso Deus é o único Deus em que nós devemos adorar. Então eles vão ficar de pé e vão falar bem firmemente essa frase para poder demonstrar como foi o comportamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. E diga para eles que se em algum momento alguém pedir para eles desobedecer a Deus, alguém pedir para eles para desobedecer o papai e a mamãe, para desobedecer o pastor da igreja, eles vão falar bem firme: eu não vou desobedecer, porque eu sei que isso é errado e eu vou obedecer ao meu pai e à minha mãe. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer o ensinamento certo que o meu pastor me deu, que a minha tia da EBD me deu. Então a pessoa pode chamar eles para mentir, eles vão dizer: eu não vou mentir, porque mentir é feio e não agrada a Deus. Eu não vou sair sem pedir ao meu pai e minha mãe, porque isso é feio e isso é um desrespeito com meu pai e minha mãe. Então eles vão falar bem firme, como Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionou e falou naquela situação. Pergunte para eles também, se vocês estivessem lá, pense aí com aquela fornalha preparada, sendo pressionado para poder fazer aquilo, né? Para poder adorar a estátua, se não ia ser lançado naquela fornalha. E aí, qual seria a atitude de vocês, o comportamento de vocês? Mas vocês sabiam que na vida da gente, a gente passa por situações parecidas com essa? Você está na escola, você está na rua, como eu falei, e você passa por um momento que os colegas dizem: se você não mentir junto com a gente vai deixar de ser seu amigo. Se você não fazer isso aqui que a gente está te pedindo, a gente não vai querer mais você perto da gente. Se você não desobedecer a seu pai e sua mãe e vir com a gente, você não vai mais fazer parte do nosso grupinho de amigos. Situações que a gente passa, que as pessoas, os nossos coleguinhas, as pessoas que estão à nossa volta, podem nos fazer ameaças, como o rei fez, para que a gente possa fazer coisa errada, para que a gente possa desobedecer, para que a gente possa desrespeitar. Então você não vai falar a verdade. Se você falar a verdade, você vai estar dedurando a gente, depois a gente vai pegar você, ó. Desses exemplos aí, porque pode sim acontecer com os nossos primários. Eles precisam saber que mesmo diante de ameaça, mesmo diante de uma situação de perigo, que alguém está ameaçando a gente, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos obedecer, nós precisamos escolher fazer o que é certo, tá? Então alguém pode fazer alguma coisa com você e dizer: não conte pra ninguém, não conte pro seu pai, não conte pra sua mãe. Se você contar pro seu pai e sua mãe, vai acontecer tal coisa ruim. Você mesmo assim precisa contar para o papai e para a mamãe. Você precisa contar para o pastor, você precisa contar para a tia, você precisa contar para o responsável. Você precisa escolher fazer o que é certo e confiar que Deus ele vai ajudar você, que Deus ele vai cuidar de você, porque você está fazendo o que é certo. Jamais você pode fazer o que é errado porque você está sendo ameaçado por alguém. Você tem que se manter firme, como esses 3 jovens, como esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que escolher fazer o que é certo, porque Deus ele está te vendo e Deus ele vai te ajudar. Agora, se você fizer o que é errado, como estão te mandando, como estão te pedindo, aí você vai sofrer as consequências, aí você vai sofrer o castigo. E isso não é nada bom, isso não é nada legal. Então, mesmo que a atitude que você escolheu seja certa e essa atitude te faça ficar diferente dos outros, te faça ser diferente dos outros, mesmo assim você precisa escolher o que é certo. Sabe um bom exemplo? A festinha, por exemplo, da escola. Vai ter uma festinha dançante na escola, vai ter uma festinha pagã, vai ter uma festinha de São João, e aí todo mundo vai ir, todo mundo te chama pra ir. Ah, mas todo mundo vai ir, ah, mas todo mundo vai fazer. E você diz: não, eu não vou fazer porque eu sou crente, porque eu sei que desagrada
agrada a Deus, porque eu sei que não agrada a Deus, Deus não fica feliz. E todo mundo, mas só você não vai ir, mas só você não vai participar. Então você tem que ter muito cuidado e se manter firmado na sua fé em Deus, na sua confiança em Deus, como fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Aproveite para contar para eles que quando Sadraque, Mesaque e Abednego se sentiram ali, firmados em Deus, não desobedeceram a Deus, desobedeceram ao rei, mas não desobedeceram a Deus, o rei ficou furioso, o rei ficou muito chateado, o rei ficou muito zangado. E sabe o que foi que o rei fez? Mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Você pode, inclusive, aí pegar os itens que eu te falei, né? As folhas amarelas, né? Que simbolizam o fogo, o tecido, para poder fazer essa referência, esse movimento das chamas. Então, imagina aí eles olhando para aquelas chamas, olhando para aquele fogo, sentindo a quentura daquele fogo e o rei ameaçando: me adore a estátua, senão vocês sejam lançados lá. Pense aí a pressão que eles estavam, mas eles se manteram firmes. Assim pode acontecer com a gente. A gente pode até ficar com medo. Meu Deus, mas eles vão me deixar de ser amigos, eles vão me bater, eles vão fazer alguma coisa. Como é que eu vou me manter firme e fazer o que é certo? Mas o Papai do Céu, ele cuida de você quando você se posiciona para fazer o que é certo. Quando você se mantém fazendo o que é certo, o Papai do Céu, ele cuida de você. E nessa situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi diferente. O rei lançou eles dentro da fornalha, porém, eles não tiveram nenhuma queimadura. Pense aí, se você pega qualquer coisa e joga dentro do fogo, o que é que acontece? É destruído. Se você pega um pedacinho de madeira e joga lá no fogo, se você pega o fósforo e joga no fogo, o fogo não consome o fósforo todo? Pense aí, quando você encosta no fogão que está quente, não queima o seu dedo? Mas com Sadraque, Mesaque e Abednego, como eles obedeceram a Deus, eles foram lançados lá dentro e não aconteceu nada, porque Deus, ele protegeu, ele mesmo se fez presente, ele mesmo entrou junto com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você obedece a Deus, ao Papai do Céu, ao papai, à mamãe, professor da EBD, existem pessoas que vão te proteger usadas por Deus. É como se um coleguinha pedisse para você mentir, não contar a verdade para o professor, mas você escolhe contar a verdade, você escolhe não mentir, e aí eles ameaçam você, eles dizem: se você não falar mentira, se você não nos ajudar na mentira, se você não fazer o que a gente está mandando, a gente vai pegar você e a gente vai deixar de ser amigo seu, ou então a gente vai fazer alguma coisa de ruim com você. E aí você mesmo assim opta em falar a verdade pro professor. E aí sabe o que acontece? Como você falou a verdade pro professor, o professor protege você. E aí os seus amigos, eles não te fazem nenhum mal, porque o professor protegeu você. E aí o professor conversa com seus amigos, explica para eles o que é certo, pede para eles te pedir perdão, e eles te pedem perdão e fica tudo bem, você não perde a amizade. Então pensa aí que coisa maravilhosa. Isso é Deus cuidando de você, porque você fez o que era certo. Você escolheu fazer o que era certo. Foi exatamente isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Pergunta para eles como é que vocês se sentiriam se tivessem em uma situação como essa de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Dentro da fornalha ou dentro desse momento aí, de dúvida, de turbilhão com seus colegas. Como é que vocês se sentiriam? Mas se vocês confiarem em Deus, Deus vai proteger vocês. Que coisa maravilhosa. Então, na nossa vida, as fornalhas, é isso, são situações difíceis, são situações de problema, são situações que os nossos amigos nos magoam, são situações que nós podemos ficar sozinhos na escola porque todo mundo está fazendo coisa errada e a gente escolheu fazer a coisa certa. Então, nesses momentos, Deus está conosco, cuidando de nós e não deixa que nada de ruim nos aconteça. Explique para eles sobre como Deus cuidou daqueles 3 amigos e mostre que eles saíram ilesos do fogo. Nada aconteceu, tudo deu certo no final,
porque Deus estava cuidando deles. E quando o rei Nabucodonosor viu que eles tinham saído ilesos, que eles estavam, na verdade, dentro da fornalha ilesos, que nada tinha acontecido, o rei ele ficou impressionado. E, através do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pôde perceber que só existe realmente um Deus todo-poderoso, um Deus que podemos obedecer e que devemos obedecer, e que realmente não devemos obedecer a nenhum outro Deus, que não devemos obedecer e nem fazer aquilo que as pessoas que não agradam a Deus servem. Foi isso aí que o rei entendeu. Então, o bom exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que o rei percebesse que ele estava errado. O que ele estava pedindo para Sadraque, Mesaque e Abednego era uma coisa errada, que era uma coisa ruim. E ele teve que se consertar e começar a fazer o que era certo. Então o rei pediu para todo mundo adorar ao único e verdadeiro Deus, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ao nosso Deus, ao verdadeiro Deus. E aí, sabe o que é que a gente entende com isso? Explica aí para os seus primários. Quando você faz o que é certo, se mantém firme em fazer o que é certo, os seus coleguinhas, as pessoas que te pediram, que te incentivaram a fazer o que é errado, vão perceber que é bem melhor fazer o que é certo. Que o que é certo é mais importante, é valioso, e eles vão parar de fazer o que é errado e começar aí agora a fazer o que é certo. Eles vão parar de fazer as coisas que não agradam a Deus e, através do seu exemplo, vão começar a fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Que coisa maravilhosa quando nós fazemos o que é certo, hein? Nós não sofremos as consequências, nós não sofremos os castigos, nós temos os benefícios, nós temos as coisas boas da obediência e ainda conseguimos trazer os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos parentes, os nossos priminhos, os nossos amigos, para também fazer o que é certo, para também fazer aquilo que agrada a Deus. Então, ao invés de você ficar sozinho em um canto, porque escolheu fazer o que é certo, você agora vai ter os seus amigos perto de você, os seus amigos junto com você, também fazendo o que é certo. Olha que coisa maravilhosa! Não é muito melhor dessa forma? Então escolha sempre fazer e se manter fazendo aquilo que agrada ao Papai do Céu. Então fale para eles que quando alguém convidar eles para fazer o que é errado, eles devem fazer o que é certo e ainda convidar essas pessoas a também fazer o que é certo. A mostrar para essas pessoas por que é que elas têm que fazer o que é certo. Diga, ó, não pode mentir, porque mentir deixa Deus triste. Mentir quando o papai e a mamãe descobrir, vai deixar você de castigo. Se você mentir, você vai ter um castigo ruim, vai acontecer uma coisa ruim para você. Então você tem que falar a verdade, porque se você falar a verdade, as coisas vão se resolver e vai dar tudo certo. Aproveite e pergunte para eles: quem aqui tem amigos leais? Tem amigos que costuma fazer aquilo que é certo, costuma fazer aquilo que é bom? O que é que vocês costumam fazer juntos? Isso aí é muito importante para que eles possam estar refletindo sobre as suas amizades. Explique para eles que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram obedientes, foram leais a Deus, nós também devemos ser amigos de Deus, ser obedientes e ser leais ao nosso Deus. Independente de onde a gente estiver, na rua, na escola, em qualquer lugar, nós devemos ser obedientes a Deus. Você gostou dessa explicação? Você vai usar esse método para contar aí a historinha na sua igreja? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui se você vai usar nossa sugestão aí na sua EBD, na sua escola bíblica dominical. E para concluir esse assunto, para deixar aí bem fixado esses aprendizados de forma concreta, de forma prática no dia a dia das crianças, você vai mais uma vez fazer o caminho da fornalha, ou colocar ali um local com esse tecido vermelho para simbolizar o local da fornalha, e vai pedir que as crianças formem uma fila. E você vai levar aí uma caixinha com umas tiras de papel. Nessa caixinha ou nessa cestinha, nesse envelope, você vai colocar desafios para que as crianças possam decidir o que é que elas vão fazer diante desse desafio. Então, se eles escolherem fazer o que é certo, eles vão falar qual é a escolha deles, o que é que eles vão fazer e vão atravessar
a fornalha, simbolizando aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Então anota aí rapidinho o exemplo aí dos desafios. Você pode colocar, você vê um amigo mentindo para a professora, o que você faz? Então o aluno vai tirar essa tirinha, você ou ele vai ler e ele vai responder, eu vou contar para a professora que ele está mentindo. Eu vou aconselhar esse amigo a não mentir. Eu vou aconselhar esse amigo a falar a verdade. Então, outro exemplo. Alguém diz para você zombar de um amigo. O que é que você faz? Então, ele vai responder. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar que isso é errado e vou escolher a não fazer. Enquanto ele responde, ele vai atravessar simbolicamente a fornalha, tá? Aqui outro exemplo. Você é desafiado a fazer algo errado para ser aceito pelos outros. Então, o que é que você faz? Você vai levar os seus primários a refletirem. Então, faça aí essas tirinhas de papel, coloca em uma cestinha e faz esse momento aí simbólico de atravessar a fornalha para que eles possam entender que no dia a dia eles podem aplicar esse mesmo exemplo da história de hoje, tá? Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pergunta para eles aí, foi difícil atravessar o fogo? Foi difícil fazer o que era certo? Foi difícil responder que faria o que é certo? Então, como se sentiram em tomar a decisão certa, em fazer o que era certo? O que podemos aprender com o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles confiaram em Deus, mesmo com muito medo? E vocês vão escolher o quê? Vão escolher confiar em Deus mesmo com medo? De que maneira Deus ele pode nos ajudar para poder enfrentar esses desafios? Diga que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós precisamos ser corajosos, manter a nossa fé em Deus e também confiar nas situações difíceis, confiar em Deus nas situações difíceis. Então, se alguém te desafiar a fazer o que é errado, escolha confiar em Deus e fazer o que é certo, porque Deus, ele está com você. Essa é a grande mensagem da aula de hoje para os nossos primários. Então, são crianças que estão indo para a escola, que estão no meio de crianças que desafiam realmente, que chamam realmente para fazer o que é errado, crianças que têm outros valores, que têm outra índole, que têm outros ensinamentos. Então, eles precisam saber o que é o certo e escolher fazer o que é o certo, para assim estar crescendo e permanecendo na presença do Senhor Jesus. Você gostou? Você vai fazer aí na sua turma? Deixa aqui nos comentários que eu amo ter esse retorno, esse feedback de vocês. Aproveite também para fazer a atividade da revista. Não esquece não. Se não der tempo em sala de aula, passa para casa, mas faz a atividade da revista em nome de Jesus. E na próxima aula nós vamos estudar coragem para vencer leões. Como assim? Que leões? Você pode enfrentar um leão? Meu Deus do céu, convido o teu aluno para voltar na próxima aula para descobrir sobre isso. Eu te convido também a estar aqui conosco na próxima semana, em nome de Jesus. Faça oração para os seus alunos, incentivando a eles a pedirem a Deus coragem e força para permanecer com fé, permanecer fiéis ao nosso Deus em todas as situações. Eu agradeço a Deus por sua vida, muito obrigado por mais essa aula. Se você ficou conosco até agora, deixa aqui nos comentários, ó. Eu vou permanecer fiel. Amém? Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.